Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, alguns setores da imprensa, principalmente os virtuais, veicularam matérias sobre a chamada Operação Monte Carlo, realizada pela Polícia, o Ministério Público e a Receita Federais. Foram realizadas prisões em 5 estados e o senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido como Cachoeira, teria aparecido nas degravações com diversas ligações telefônicas para mim. Até agora, não tive nem conheço alguém que tenha tido acesso a qualquer documento da investigação. Tudo o que se sabe é o veiculado na mídia. A Coordenadoria de Processos Criminais da Procuradoria-Geral da República informou ontem a um advogado que eu constituí que não há nada no Ministério Público Federal, nenhuma investigação ou processo que envolva o meu nome. A mesma informação foi obtida no site do Supremo Tribunal Federal. Todos aqui sabem que em qualquer investigação, quando eventualmente se chega ao nome de um parlamentar, ainda que por caso fortuito ou eventual, a competência é imediatamente deslocada para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhores, uma investigação iniciada há mais de um ano, somente agora concluída e enviada para a Justiça Federal de primeiro grau, não pode ter o nome de um senador como investigado. E se tivesse, a operação estaria irremediavelmente eivada de vício, seria declarada nula e jogada por terra. Ora, a questão está judicializada, inclusive com prisões preventivas decretadas. Assim, não há a menor possibilidade jurídica do meu envolvimento ou de qualquer outro parlamentar no assunto. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal não incorreriam em tamanha ilegalidade. Estamos em um Estado democrático de direito, tenho certeza disso. Para reafirmar, com a conclusão das investigações, sabe-se que não existe, nem nunca existiu, nenhuma apuração que envolva meu nome. E o motivo é óbvio, não existe nada. Tranquilizo Vossas Excelências, não sou investigado em nenhum fato. Não sou acusado de nada, conforme provam os dados obtidos na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal. Portanto, não estou aqui para me defender, até porque não existe do quê, não há motivo. Venho a essa tribuna em deferência às senhoras senadoras e aos senhores senadores, que merecem toda a minha estima e meu respeito, a esta casa que sempre honrei, ao povo do Estado de Goiás, que me confiou 2 mandatos, e ao Brasil, pelo qual luto com destemor, para ser não só uma potência econômica, mas também social. Tentam macular a minha dignidade e a de minha família utilizando-se dos expedientes mais grosseiros, como vazamento seletivo de diálogos. Não tenho as cópias dos autos, repito, mas segundo trechos selecionados e vazados para a imprensa, foram mencionados também outros parlamentares de diferentes partidos, do governo e da oposição. A única repercussão foi sobre o meu nome, mas não fujo do debate, nem me omito de trazer os esclarecimentos a Vossas Excelências. Na primeira metade dos anos 90, diversas leis federais, como a Lei Zico e a Lei Pelé, além de liminares judiciais e legislações nas unidades da Federação, autorizavam o funcionamento de algumas modalidades de jogo. No estado de Goiás também era assim. A exploração de jogos no Brasil só foi de vez sepultada no ano de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulamentavam os jogos. Em Goiás, quem explorava legalmente algumas modalidades de jogo era Carlos Cachoeira, que também era participante ativo em outros setores da economia. É necessário que se repita, eram negócios considerados lícitos, inclusive um dos grandes laboratórios de Goiás.
Como empresário, ele frequentava a alta sociedade goiana, convivia com pessoas das mais diferentes áreas, que nem por isso estão comprometidas com suas atitudes. O contato pessoal, ainda que frequente, não significa participação em seus afazeres ocultos, muito menos aprová-los quando eles vierem à luz. Nesta casa, sempre me opus ao jogo, votando contra todas as iniciativas de legalizá-lo. Portanto, atuei às claras no combate às causas costumeiramente tratadas nos subterrâneos. Apesar dos relacionamentos de amizade, nunca tive negócios com Carlos Cachoeira. Já expus em algumas entrevistas nomes e fatos da intimidade de pessoas próximas, que não repetirei nessa tribuna, até porque sua relevância se restringe a manchetes. Porém, as ligações telefônicas apontam para conversas triviais e tiveram sua frequência ampliada durante o período em que eu e minha mulher interferimos numa questão pessoal da amiga dela, esposa de Carlos Cachoeira. O único episódio das gravações telefônicas diretamente ligado a mim é de ordem estritamente privada. No ano passado, quando, segundo a imprensa, ocorria a dita operação, houve o meu casamento, fato do conhecimento de todos os senhores e de todas as senhoras. Na ocasião, recebemos diversos presentes, inclusive um fogão e uma geladeira ofertados pelo casal de amigos. A boa educação recomenda não perguntar o preço de um presente, muito menos recusá-lo. Foi o que fiz no caso desses objetos e de todos os demais que outros amigos generosamente me enviaram como demonstração de gentileza. Como também já disse a jornalistas, não coaduno com teorias conspiratórias. Contudo, segundo a mídia, já tive outras vezes conversas minhas grampeadas. Disse e repito, podem grampear à vontade, não vão encontrar nada, isso não vai me intimidar. As escutas legais, realizadas conforme os ditames da Constituição, se revelam excelente objeto de investigação, e por elas eu trabalhei muito aqui no Senado. Isso, entretanto, não dá o direito a ninguém de violar o sigilo telefônico, seja ele de autoridade ou não, pois assegurado constitucionalmente. O fruto das apurações, como bem disse o juiz federal da Operação Monte Carlo, senhoras e senhores, deveria ter guardado discrição, ainda mais em relação a alguém que não é investigado nem acusado. A investigação está encerrada e não chegaram ao meu nome, e não poderiam chegar porque não há nada. Eu não era alvo. Mas agora eu é que exijo ser investigado na forma legal, pelo foro adequado, o previsto na Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal. Minha vida sempre foi um livro aberto e continuará sendo. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Vossa Excelência, permite? Acho importante que Vossa Excelência tenha aberto seu coração, sua alma, sua palavra para todos nós que aqui convivemos com Vossa Excelência há muitos anos. Aprendemos a respeitá-lo como um dos membros do Senado Federal que, sobretudo na área jurídica, na Comissão de Constituição e Justiça que Vossa Excelência presidiu, e como um membro do Ministério Público, sempre demonstrou um conhecimento em profundidade da Constituição e das leis brasileiras. Eu me lembro que, ainda na legislatura passada, certo dia, Vossa Excelência protestou veementemente diante da revelação de um diálogo telefônico que tivera com, salvo engano, o presidente Gilmar Mendes, então, do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência insistiu que aquilo deveria ser considerado inadequado à revelação de uma conversa como aquela. Hoje, Vossa Excelência
aqui transmite o conhecimento que teve de um número considerável de ligações telefônicas com este senhor João Cachoeira, assim conhecido, que de alguma maneira se envolveu com ações que contrariam a legislação. Mas Vossa Excelência aqui procura esclarecer de uma maneira que me parece adequada ou qualquer possível envolvimento e aqui esclarece que não teve em qualquer ação que pudesse ser considerada como infringindo a lei, e muito menos o seu comportamento do ponto de vista ético como um senador. Eu acredito que os esclarecimentos que Vossa Excelência aqui nos transmitiu são muito importantes e que Vossa Excelência tenha tido a iniciativa de aqui revelar o que é de conhecimento de Vossa Excelência. Algo que é de assunto de natureza privada, pessoal, não é propriamente o que precisa ser aqui objeto da apuração, porque não envolve qualquer infringência à legalidade. Eu quero transmitir a Vossa Excelência o respeito que sempre caracterizou a minha relação com Vossa Excelência aqui. Muitas vezes tivemos divergências sobre alguns assuntos, mas eu quero lhe transmitir que considerei e considero muito importante o esclarecimento que aqui dá a todos seus colegas senadores e senadoras e ao povo brasileiro que certamente o está ouvindo com muita atenção num episódio como esse. Há uma questão importante que é, por vezes, senadores ou pessoas do Poder Executivo, quando envolvidos em certos aspectos, levaram senadores da oposição a serem muito quase que apressados em dizer: olha aí, essa pessoa está envolvida e tal. E eu acho que hoje todos nós que poderíamos ter uma atitude dessa natureza, avaliamos que é importante ouvi-lo com atenção e lhe dar toda a possibilidade de realizar o esclarecimento conforme Vossa Excelência o fez. Agradeço a Vossa Excelência, senador Suplicy. Conceda a palavra ao senador Luiz Henrique. Nobre senador Demóstenes, é como um homem público, um verdadeiro homem público, de primeira qualidade, a minha solidariedade e a minha confiança em Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao ilustre senador Jarbas Vasconcelos. Meu caro senador Demóstenes, levantado o microfone de aparte, porque tinha se feito aqui um acordo, um entendimento para não se apartear Vossa Excelência. Mas já que apartearam, eu não posso ficar de fora. Vossa Excelência foi uma das coisas boas que eu conheci no Senado, desde que aqui cheguei e já vou exercendo meu mandato há 6 anos. Pela sua correção, pela sua coragem cívica, pela sua determinação e pela sua grandeza. Vossa Excelência é uma pessoa com imensa grandeza. E talvez por isso mesmo o destaque por parte da imprensa
notando o seu nome numa matéria, no vazamento de um inquérito da Polícia Federal, ter dado um certo destaque com a denúncia que envolve a pessoa que Vossa Excelência já se referiu na tribuna. Primeiro, senador, Vossa Excelência foge hoje ao comum, ao tradicional. A classe política hoje, quando ela é acusada, um senador, um deputado federal ou estadual, um vereador, um prefeito, um governador do estado, a primeira coisa que faz é dizer que está sendo perseguido pela imprensa. A primeira coisa. Hoje, dificilmente uma pessoa faz isso que Vossa Excelência fez, ir à tribuna e fazer um esclarecimento que Vossa Excelência fez, né? Tem amizade pessoal com a pessoa, não nega, é um gesto de grandeza de Vossa Excelência, mas longe de ter qualquer tipo de envolvimento, de ilícito, né, de alguma coisa, de sem vergonhice com relação ao que é acusado o Cachoeira. De forma que Vossa Excelência hoje não só se esclarece, Vossa Excelência não se defende, Vossa Excelência esclarece aos seus companheiros, seus amigos e amigas aqui do Senado da República, como ao seu Estado e à opinião pública. Era completamente desnecessário para quem lhe conhece e sabe da sua correção, da sua altivez. Vossa Excelência não poderia cumprir o papel que cumpre aqui dentro do Senado e fora do Senado se Vossa Excelência tivesse rabo de palha, né? Vossa Excelência faz tudo que faz porque sua vida é um livro aberto, como Vossa Excelência reafirmou aqui da tribuna. De forma que era desnecessário os apartes, eram desnecessários, como esse meu, porque eu o conheço e sei o que é que Vossa Excelência representa nesse quadro de profunda mediocridade em que vive metido o Brasil dos dias de hoje. Vossa Excelência é uma exceção dentro desse quadro de mediocridade, né? Por isso que foi importante Vossa Excelência ter ido à tribuna e contar, era desnecessário também lhe dizer isso, não só com a minha amizade, mas sobretudo a minha admiração e meu profundo respeito pela sua atuação. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jarbas Vasconcelos. Conceda a palavra ao senador Pedro Simão. Senador Simão. Do Pedro Simão. Olha, eu vejo em Vossa Excelência, ao longo de todo o primeiro mandato e desse, as pessoas mais competentes, que têm mais conhecimento em termos jurídicos. Agora Vossa Excelência tem um colega, que é o Pedro Taques, e que atuou com mais extraordinária bravura ao longo de toda a sua vida pública. Em todos os momentos, quer as questões internas do Senado, quer as questões as mais graves e as mais difíceis e as mais escandalosas que apareceram nessa casa, Vossa Excelência sempre esteve firme, com argumento, com conteúdo e com absoluta firmeza. Eu, sinceramente, não me passa pela cabeça a imagem que querem fazer de Vossa Excelência, que é totalmente contrária a toda a sua vida pública, que eu conheço e que eu aprendi a respeitar. Eu tenho a convicção de que Vossa Excelência, e que faz muito bem, quando exige e diz muito bem, Vossa Excelência não estava sendo analisado, nem processado, nem coisa nenhuma. De repente o seu nome veio à tona. Vossa Excelência agora exige que as coisas sejam apuradas. Agora o importante nesse país é que as coisas sejam apuradas. E não colocar o nome como se coloca assim e não acontece mais nada. Vossa Excelência, nós, senadores, temos a obrigação que um colega nosso, apresentado fatos, tenha o direito de ser julgado. É o que Vossa Excelência pede e é o que nós esperamos que um dia exista nesse país. Mas um homem como Vossa Excelência, com a sua biografia, não será um saco de pena lançado ao léu que haverá de tingir a sua dignidade. Agradeço a Vossa Excelência, senador Pedro Simão. Conceda a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, eu estou querendo falar, mas não está. Senador Demóstenes. Eu falo pela liderança. Na Comissão de Justiça, atuando há vários anos, tenho acompanhado com muito interesse o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, seja como jurista, nas horas
em que precisamos do seu aconselhamento, seja como parlamentar atuante, eficiente, dedicado, em todas as sessões ali comparecendo para dar o seu recado de senador da República, e aqui também no plenário, um senador aguerrido, um senador que faz oposição, que não baixa a cabeça diante dos obstáculos para o exercício de missão tão relevante que é a de fazer oposição com responsabilidade. Portanto, a minha palavra aqui é de confiança de que a sua atuação aqui no Senado e fora do Senado é uma atuação que não compromete a sua honra, a sua dignidade e o seu passado. Agradeço. Parabéns pelo pronunciamento que aqui fez, sem nenhum momento, como disse o senador Jarbas Vasconcelos, atacar a mídia em relação à matéria que foi divulgada. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Eduardo Braga. Senador Demóstenes Torres, como os demais senadores que o apartearam anteriormente, gostaria de inicialmente prestar minha solidariedade ao senador, ao homem público. Mas, para não ser repetitivo e fazer das palavras dos nossos companheiros senadores as minhas palavras, eu gostaria de poder dizer sobre um outro aspecto deste enfoque. Todos nós, homens públicos, antes de sermos homens públicos, somos seres humanos. E como seres humanos, todos nós temos que ter um princípio básico: respeitar para ser respeitado. E eu gostaria de poder aqui dar um testemunho e uma demonstração de que, em que pese posições antagônicas, muitas vezes neste plenário, Vossa Excelência é daqueles que, quando erra, sabe reconhecer o erro e, com um espírito humano, chega até a pedir desculpas. Agora, quando fazem uma acusação a este ponto, Vossa Excelência vem à tribuna e diz: não, eu não apenas quero refutar as acusações, como me coloco para ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Só assim age aqueles que têm valores humanos elevados, valores éticos elevados e um comportamento e uma conduta na função pública elevada. Portanto, quero cumprimentar Vossa Excelência e congratular Vossa Excelência pela postura na tribuna do Senado no dia de hoje. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Valdemir Moca. Senador Demóstenes Torres, quero dizer a Vossa Excelência que eu não esperava um outro comportamento que não fosse esse. Conheço a trajetória de Vossa Excelência, conheço a sua luta e a sua postura. Eu tenho certeza que nesta casa, nesse momento, Vossa Excelência, e já é aqui no Senado absolutamente visível, que Vossa Excelência tem o respeito mais do que isso, goza de uma grande credibilidade entre os seus pares. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nesse momento, Vossa Excelência, com muita firmeza, faz uma discussão, traz aqui para o debate. Eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência sairá desse episódio exatamente da mesma forma que a tua vida inteira. O importante é que Vossa Excelência tem uma história de vida, né? E uma luta inteira, eu tenho certeza, não haverá de ser marcada por um episódio que tenho certeza será esclarecido. A minha solidariedade a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Concedo a palavra ao senador Vital do Rego. Demóstenes, eu cheguei a esta casa nutrindo muito respeito por Vossa Excelência, uma admiração à distância. A convivência consigo neste plenário, na Comissão de Justiça, vendo a sua grandeza, a sua coragem cívica, o seu espírito republicano, me fez aumentar este conceito e este respeito e esta admiração. E hoje Vossa Excelência se consolida para mim quando a mesma coragem que tem no embate, no combate, em favor das ideias que professa e que defende, Vossa Excelência tem para assumir essa tribuna
e com o espírito que foi demonstrado agora há pouco por todos esses companheiros e colegas senadores que usaram do microfone de aparte de forma espontânea, estávamos combinados, inclusive todos, como bem disse o senador Jarbas, para não apartear Vossa Excelência, mas como se abriu a esse momento, eu me perfilo como mais um para dizer que os meus conceitos consolidaram a respeito da sua grandeza, da sua coragem. Assumir as suas relações pessoais, sem desmerecê-las, quando muitas vezes provocado para tanto, e ao final de um pronunciamento detalhado e cioso das suas responsabilidades, colocar a sua vida e este episódio para quaisquer investigações que porventura devam aparecer, é, sem dúvida alguma, um momento que engrandece Vossa Excelência neste plenário. Agradeço a Vossa Excelência, senador Vital do Rego. Conceda a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Senador Demóstenes, fez aquele que, quando é criticado, acusado, pode subir na tribuna e dizer que não tem nada a esconder, que não precisa usar subterfúgios, que não precisa dizer nem que o que está sendo dito é ou não verdade, simplesmente diz: tenho nada a esconder, me investiguem, e tudo isso sendo um fato, é um fato do qual eu não preciso me envergonhar. Feliz aquele que pode fazer como o senhor nesse momento, em que a defesa não é usando subterfúgio nenhum, é simplesmente dizendo: aconteceu isso e isso, e eu tenho a consciência limpa. Além disso, alguns não podem fazer isso pelo passado que tem, pelas marcas que tem. O senhor pode fazer isso pela imagem que tem nessa casa, que mesmo aqueles que discordam, mesmo aqueles que divergem, sabem que o senhor é um homem não apenas do D, mas do bem. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Alfredo Nascimento. Senador Demóstenes, eu ouvi atentamente o que disse Vossa Excelência. E serei rápido e breve, porque nós estamos diante de um companheiro, de um colega do Senado, de um homem que tem passado, presente, de retidão, de comportamento ilibado, e que com todas as forças tem defendido os interesses do Brasil e do Estado que Vossa Excelência representa. Eu tenho a certeza que Vossa Excelência sairá fortalecido desse episódio e mais uma vez vai ser mostrado para o país quem é o senador Demóstenes. Parabéns pelos esclarecimentos e pela sua posição de vir a esta casa e, em primeiro plano, colocar a sua posição e dizer: eu quero ser ouvido, quero ser investigado. Como disse o senador Cristóvão, pouca gente pode fazer isso, de se antecipar e dizer: eu quero ser investigado, eu quero que avaliem o meu comportamento. E Vossa Excelência tem passado, tem presente e certamente um futuro muito brilhante no nosso país. Agradeço a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Romero Jucá. Caro senador Demóstenes, quero também, como todas as vozes que estão se somando aqui, louvar o gesto de Vossa Excelência, dizer, como foi dito aqui também, que não era necessário esclarecimento. Todos nós sabemos da sua seriedade, do seu compromisso, da sua honestidade, mas sem dúvida nenhuma eu acho que essa palavra é uma palavra para toda a sociedade brasileira, tranquiliza a casa, tranquiliza a sociedade brasileira. Agradeço a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Romero Jucá. Caro senador Demóstenes, quero também, como todas as vozes que estão se formando aqui, louvar o gesto de Vossa Excelência, dizer, como foi dito aqui também, que não era necessário esclarecimento. Todos nós sabemos da sua seriedade, do seu compromisso, da sua honestidade, mas sem dúvida nenhuma eu acho que essa palavra é uma palavra para toda a sociedade brasileira, tranquiliza a casa, tranquiliza a sociedade brasileira e faz justiça a Vossa Excelência. Vossa Excelência deu as explicações necessárias, todos nós estamos tranquilos, satisfeitos. Quero parabenizá-lo pela coragem e pela determinação. Muito obrigado, senador Romero Jucá. Conceda a palavra ao senador Lobão Filho. Me permita, eu gostaria de destacar a nota do jornalista Cláudio Humberto, que eu vou ler nesta ocasião e leio na íntegra. Título: Conversas de senador não tem indício de crime. A Procuradoria-Geral da República não recebeu representação, ofício ou denúncia contra o senador Demóstenes Torres
do Democratas do Goiás, cujas conversas com Carlos Cachoeira foram gravadas pela Polícia Federal durante o ano de 2011. Isso quer dizer que não foram encontradas em quase 300 telefonemas qualquer indício de ato ilícito. Do contrário, a investigação teria sido transferida para o Supremo Tribunal Federal. Senador Demóstenes, eu quero registrar nessa oportunidade, como se vê, não é toda a imprensa que lhe ataca. Quero registrar nessa oportunidade minha absoluta, inamovível confiança na figura do senador Demóstenes como probidade, na sua moral inatacável. Diferente do que foi dito aqui anteriormente, eu não me considero um senador medíocre. Não acredito que ninguém desta casa seja medíocre. Até porque eu acredito que o Brasil de hoje, nesse momento espetacular em que vive, é consequência dos políticos que estão vivendo agora, do seu executivo e do seu legislativo. Mas, entre todos nós, Vossa Excelência é uma figura que realmente merece ser destacada. Registro mais uma vez minha absoluta confiança a Vossa Excelência e minha admiração irrestrita no seu papel como senador, como cidadão e como defensor do seu Estado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Ciro Miranda. Torres, eu tinha certeza que o senhor não ia surpreender. Essa é a sua natureza. Mas eu tenho que lhe dizer que conheço mais ainda da sua vida. Conheço antes do senhor adentrar a esse parlamento. A sua probidade como promotor, o conhecido como secretário da Justiça, o grande justiceiro, sempre aliado à lei. Melhor do que ser seu colega é ser seu amigo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Ciro Miranda, e concedo a palavra à senadora Lúcia Vânia. Senador Demóstenes, cumprimento pelo discurso sucinto, objetivo. Todos nós de Goiás esperávamos de Vossa Excelência uma conduta como essa. Vossa Excelência assume essa tribuna, faz as explicações com seriedade, com responsabilidade. Vossa Excelência sabe da admiração que o povo brasileiro, e especialmente o povo goiano, tem por sua trajetória. Receba os meus cumprimentos e a minha solidariedade. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Lúcia Vânia, e concedo a palavra ao senador Álvaro Dias. Senador Demóstenes, Vossa Excelência pode prescindir de defensores, não precisa se defender. A sua defesa está na sua trajetória, na sua história, na sua postura republicana de todos os momentos. Nós queremos manifestar em nome do PSDB a nossa confiança absoluta em Vossa Excelência, a nossa crença no seu comportamento e dizer, sobretudo, da importância de Vossa Excelência para o país na oposição. Somos limitados numericamente na oposição e sua presença tem oferecido grandeza à tarefa de se opor. E infeliz do país que não tem uma oposição responsável e competente. Vossa Excelência, nesse episódio, se engrandece, porque enfrenta de cabeça erguida e pode enfrentar de cabeça erguida. Os cumprimentos da Vossa Excelência por ter comparecido à tribuna numa manifestação de respeito à casa, aos seus colegas e, sobretudo, ao país. Essa manifestação é de respeito ao povo brasileiro. Parabéns por isso. Agradeço a Vossa Excelência. E política fala... Senador Álvaro Dias, e concedo a palavra ao senador Jaime Campos. Meu caro senador, líder do meu partido, senador Demóstenes Torres, eu quero só em meu nome pessoal, como senador desta casa, seu colega, mas sobretudo em nome do meu partido, os democratas, manifestar aqui a minha solidariedade, a minha admiração, o respeito que todos nós, democratas do Brasil, temos por Vossa Excelência. A sua história, Demóstenes, a sua vida profissional e política fala por si só. É um homem público sem mancha. Vossa Excelência, indiscutivelmente, é exemplo de parlamentar,
exemplo de homem público que eu imagino muitos, ou seja, milhares de brasileiros espelha na pessoa de Vossa Excelência. E nesse caso, eu não tenho dúvida alguma que não teria que ter nem grande explicação. Diante de um fato como esse, que lamentavelmente quer envolver o nome de uma pessoa que dá uma retidão de caráter invejável, não só para o povo goiano, mas eu posso falar pelo povo brasileiro. Particularmente, eu quero aqui desta feita dizer, Vossa Excelência conta com a nossa admiração como meu líder e certamente da maioria dos democratas absoluta do Brasil e, sobretudo, do povo goiano que lhe deu essa procuração para representar aqui nossa lateral. Vossa Excelência tem todo o nosso apoio e essa conversa é aquela velha história, é chover no molhado. Ninguém acredita, todo mundo sabe que Vossa Excelência é um homem de retidão de caráter invejável, não só como promotor, mas certamente como senador da República, que é exemplo para todos nós. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Blairo Maggi. Senador Demóstenes, no dia de ontem, Vossa Excelência me ligou, como deve ter ligado a vários outros colegas senadores, fazendo algumas explicações do que havia saído da imprensa. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, no nosso país, nós somos condenados na notícia e não nos procedimentos que vêm pela frente. Mas poucas pessoas têm o que Vossa Excelência tem de vir à tribuna e dizer: eu desejo ser investigado por aquilo que foi colocado nas matérias que vazaram, ou não sei de que forma chegaram à imprensa. E não resta outra alternativa a todos nós, homens públicos, e a mim já aconteceu isso também, de ter que chegar em determinado momento e dizer: estão aqui os meus sigilos fiscais, telefônicos, bancários, tudo o que quiserem, mas eu quero ser investigado, eu desejo ser investigado, porque talvez seja o único caminho que nós tenhamos de sair da condenação quando ela veio pela notícia. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, e lhe disse ontem pessoalmente, aliás por telefone quando conversamos, que não se abata com isso, porque todos nós, homens públicos, estamos sujeitos a esse tipo de situação e, portanto, é um período de turbulência, mas nenhum período de turbulência permanece para sempre. Ele passará e o senhor sairá vitorioso. Muito Agradeço a Vossa Excelência, senador Blairo Maggi. Conceda a palavra ao senador Pedro Táxi. Senador Demóstenes, eu conheço desde 1996, nas barrancas do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, nós defendendo a parte lindeira dos nossos estados. Nós dois fomos forjados na luta contra a criminalidade. O senador Pedro Simon sempre diz que um senador que foi do Ministério Público tem um olhar diferente. Parece que não tem dó no coração. Mas nós fomos forjados nessa lida. Eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência está tranquilo no tocante a isso. Conversei com Vossa Excelência ontem à noite, porque nós aprendemos a julgar fatos, né? Aprendemos a trabalhar com fatos. E a tranquilidade de Vossa Excelência, ao esclarecer nesta tribuna, sem atacar quem quer que seja, porque aquele que não tem argumento ataca o argumentador. Vossa Excelência, inclusive falando dessa possibilidade de investigação. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela coragem de subir à tribuna. Vossa Excelência não está sendo acusado, até porque a Constituição da República afirma que um senador da República só pode ser investigado e acusado perante o foro competente, que é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102 da Constituição. Eu cumprimento Vossa Excelência pela coragem de subir à tribuna e não se defender, porque Vossa Excelência não está sendo acusado. Muito obrigado, senador Pedro Táxi. Conceda a palavra ao senador Inácio Arruda. Senador Demóstenes,
tive a oportunidade também de conversar com Vossa Excelência e já de dar a minha opinião, e é uma opinião que nós temos discutido sistematicamente no nosso partido a respeito desse tipo de atitude, vazamento de informação, tentativa de chantagear, de fazer linchamento moral. Nós tivemos há pouco tempo um jovem, um garoto, que faz política como o ministro Orlando Silva, que foi objeto de um linchamento que envolveu o meu próprio partido. E nós tivemos que também fazer a mesma coisa, acionar judicialmente, querer que a investigação vá às últimas consequências, porque só assim você também tem a oportunidade, mesmo que a manchete não seja a mesma, porque não será a mesma. Pelo menos no que nós temos como conhecimento na trajetória da nossa vida política, dos 90 anos do nosso partido. Sempre a manchete para querer incriminar, para querer manchar, macular a imagem daqueles que trabalham como Vossa Excelência aqui no Congresso Nacional. Nós atuamos em lados distintos, opostos. Vossa Excelência com uma opinião, defendendo uma posição, nós defendendo outra, mas eu quero me associar àqueles que falaram aqui da trajetória de Vossa Excelência. Quando está e se considera que cometeu qualquer episódio que possa ter sido equivocado ou longe, distante daquilo que Vossa Excelência defende, prontamente Vossa Excelência... Eu lembro recentemente um embate entre Vossa Excelência e o senador Valadares, que é testemunha da atuação de Vossa Excelência já por um tempo muito maior do que o meu. E Vossa Excelência chegasse: não, Valadares, vamos ouvir a sua opinião, que eu acho que você tem uma alternativa melhor e a gente pode sair corretamente desse procedimento. Eu acho que a atitude de Vossa Excelência é correta, é importante, mas é importante que a gente compreenda bem o significado desses episódios na nossa vida política. Quase todos nós somos alvos desse tipo de... Eu vejo às vezes como quase uma meia chantagem, para a gente entender do ponto de vista político, para a gente não percebê-los apenas do ponto de vista também moral. Não é apenas uma questão moral, tem um fundo de natureza sempre política, porque quem sabe a gente não mancha a imagem desse e tira ele do combate da posição e da opinião que ele defende. Eu vejo um pouco nesse sentido, e por isso que falei para Vossa Excelência que Vossa Excelência tinha a minha solidariedade, e posso dizer que aqui também tem a solidariedade do meu partido, o Partido Comunista do Brasil. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Vicentinho. Senador Demóstenes, amigo querido, não pude estar presente no pronunciamento de Vossa Excelência, mas cheguei a tempo para poder ainda partilhá-lo. Senador Demóstenes, Goiás e Tocantins somos estados irmãos. Eu conheço Vossa Excelência ainda quando éramos Goiás, quando éramos todos goianos. Quando Vossa Excelência ia ainda muito jovem na nossa cidade de Porto Nacional, ali nas praias do mês de julho, quando Vossa Excelência tornou-se promotor, trabalhou na cidade de Arraias. Portanto, eu conheço há muito tempo Vossa Excelência, antes de Vossa Excelência, inclusive, entrar na vida pública. E Vossa Excelência sempre teve uma conduta ilibada, uma retidão no comportamento. Portanto, eu confio em Vossa Excelência. Eu vim aqui para registrar isso. Quero dizer também, senador Demóstenes, que gratidão e lealdade deve ser a marca de um homem público. E Vossa Excelência, para que eu chegasse aqui ao Senado Federal, Vossa Excelência, com a credibilidade pública que Vossa Excelência construiu ao longo da vida pública, Vossa Excelência gravou um programa eleitoral para mim lá no Tocantins. E eu vim aqui dizer que lhe sou grato e sou um amigo leal. Portanto, eu confio em Vossa Excelência. Essa sua conduta, a conduta de Vossa Excelência em abrir para o Ministério Público, para o Supremo, isso eu não tenho nenhuma dúvida e tenho a segurança de que nada irão encontrar por parte de algum deslize da parte de Vossa Excelência. Portanto, eu vim aqui de forma muito espontânea para dizer aos colegas e ao Brasil
que nos assiste, de que o senador Demóstenes, nós tocantinenses temos por Vossa Excelência o respeito e a admiração que os goianos têm. Está aqui Ronaldo Caiado, outro brilhante líder de Goiás e amigo nosso do Tocantins aqui também trazendo a sua solidariedade, os goianos da mesma forma. Estou vendo ali o deputado Sandy Júnior, outro amigo, deputado federal de Goiás, nascido na nossa cidade de Porto Nacional, que veio também trazer a sua solidariedade. Portanto, é uma oportunidade que tenho para finalizar a minha fala, senador Demóstenes, registrar mais uma vez que, por parte desse seu admirador e amigo, Vossa Excelência tenha sempre em mim um amigo e um companheiro leal, que lhe é grato e que confia em Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Aécio Neves. Ilustre senador Demóstenes, para nós que o conhecemos e o conhecemos em profundidade, talvez soasse desnecessária vossa presença hoje na tribuna do Senado Federal para tratar dessa questão. Mas eu compreendo a iniciativa de Vossa Excelência de falar ao Brasil, de prestar os devidos esclarecimentos aos brasileiros em primeiro lugar, porque Vossa Excelência é uma figura nacional. Aos goianos, que por 2 vezes o trouxeram a essa casa, e por último aos seus pares. A serenidade, senador Demóstenes, que Vossa Excelência demonstra, acompanhada da clareza de vosso pronunciamento e da firmeza com que se coloca perante aos seus pares, só confirmam o caráter de Vossa Excelência. E isso torna-se ainda mais relevante porque vem emoldurada pela unanimidade das manifestações dos seus pares de todas as vertentes políticas. Vossa Excelência é homem digno, sempre agiu dessa forma em todos os cargos públicos que ocupou. E digo mais, Vossa Excelência, senador Demóstenes, é dos mais preparados e destemidos homens públicos desse país, e por isso mesmo dos mais respeitados. Esteja seguro, Vossa Excelência, sua família, aqueles que como eu tanto admiram, será dessa forma que Vossa Excelência continuará a ser vista pelos brasileiros, pelos goianos e pelos seus pares, com respeito e enorme admiração. Agradeço a Vossa Excelência, senador Aécio, e concedo a palavra ao senador Roberto Requião. Senador Demóstenes, esse plenário é plural. E Vossa Excelência teve a manifestação de apoio de representantes dos mais diversos partidos, ideologias diferenciadas. Eu diria que as insinuações de que Vossa Excelência foi vítima funcionam como que um círculo que alguém estivesse num jogo de quebra-cabeça tentando colocar num receptáculo quadrado. Não se compatibilizam com a sua história de vida e com as suas atitudes. E neste plenário múltiplo, que funciona como uma espécie de júri, todas as insinuações foram rejeitadas. Portanto, lhe recomendo tranquilidade. A sua história o deixa, nesse momento, absolutamente imune às acusações, ou melhor, às ridículas insinuações que lhe foram feitas. Agradeço a Vossa Excelência, senador Requião, e concedo a palavra ao senador Mário Couto. Quero pedir licença ao nobre presidente para partear o nobre senador Demóstenes Torres de pé. Faço isso, senador Demóstenes, primeiro para mostrar o respeito que tenho por Vossa Excelência. Nos 5 anos que milito nesta casa, foi o primeiro senador
que foi à tribuna não se defender, mas comentar um episódio que teve todas as fileiras de microfone levantadas. Eu olhei com bem atenção, senhoras e senhores senadores, Pedro Simão, todos tiveram a preocupação de falar a este grande senador. Eita, Demóstenes bom, esse cabra é bom. Ouvir o que Vossa Excelência ouviu de cada um dos senadores, tenho certeza que a família de Vossa Excelência está ouvindo, ou pela televisão, ou em algum lugar aqui nesta casa. E deve, neste momento, seus filhos, sua esposa, estarem honrados com o caráter de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode aí nesta tribuna bater no peito e mandar verificar a sua vida pública, sem nenhum constrangimento e sem nenhum receio. Quem dera, senador Demóstenes Torres, que todos os políticos fossem igual a Vossa Excelência. Quem dera, senador Demóstenes Torres, que todos os políticos pudessem ter em cada um o carinho que Vossa Excelência recebeu deste Senado. Eu nunca tinha visto igual. Vossa Excelência, no dia de hoje, teve uma demonstração de quanto cada um, senador e senadora, o respeito e confio no vosso trabalho, na sua formação, no vosso caráter. Vossa Excelência merece deste senador que essas duas mãos se unam e batam palma para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um grande senador desta República e ajuda muito este país. Parabéns. Muito obrigado, senador Mário Couto. Conceda a palavra ao senador Eunício Oliveira. Senador Demóstenes Torres, eu acompanho a trajetória política de Vossa Excelência há vários anos por ter negócios e uma propriedade no estado de Goiás. Portanto, há vários anos acompanho a trajetória de Vossa Excelência como seu admirador. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, convivendo com Vossa Excelência, pessoalmente, quase que diariamente, eu venho aqui à tribuna para dizer a Vossa Excelência que esse convívio me permite dar o meu voto de solidariedade e de confiança a Vossa Excelência no dia de hoje. Muito obrigado, senador Eunício. Concedo a palavra ao senador Hollenberg. Prezado senador Demóstenes, como senador do Distrito Federal, vizinho do seu estado, tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho de Vossa Excelência há muitos anos. Admiro Vossa Excelência pela luta que desempenha. Vossa Excelência é uma referência, inclusive no respeito à lei. Muitas vezes discordamos nesta casa, mas sempre tive por Vossa Excelência uma grande admiração. E quero elogiar o fato de Vossa Excelência vir à tribuna desta casa, prestar os esclarecimentos necessários, porque Vossa Excelência sabe, o faz, porque tem a consciência tranquila. Saiba que Vossa Excelência tem a nossa confiança. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Hollenberg, e concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhor senador Demóstenes Torres, eu acredito que todos os oradores que me antecederam já foram pródigos na manifestação de confiança a Vossa Excelência por toda uma trajetória de vida ilibada, honrada, digna,
transparente, corajosa. Merece destaque a sua coragem pessoal para defender os seus pontos de vista e cumprir aqui o papel de oposição num país onde o debate está cada vez mais empobrecido sobre vários aspectos. Mas o episódio que estamos assistindo hoje, eu acredito que ele exige de todos nós uma reflexão. O volume das manifestações apresentadas até aqui em solidariedade a Vossa Excelência, em confiança à sua trajetória já dita por mim, ilibada e honrada, esconde um debate que o Brasil precisa fazer no que diz respeito, em alguns momentos, à tentativa de criminalização de algumas atividades que são realizadas com suas virtudes e seus defeitos. E a política é uma delas. Parece-me um tanto quanto paradoxal que um homem da sua envergadura moral precise receber uma solidariedade da casa que o conhece e de um país que o respeita. Mas que seja feito assim, e sem que haja aqui qualquer iniciativa, como não houve por nenhum dos que se manifestaram anteriormente, de diminuir a importância do papel da imprensa no acompanhamento, na fiscalização, na investigação da vida de nós outros homens públicos, mas que também não possamos achincalhar de forma vulgar trajetórias como a de Vossa Excelência. Portanto, a minha palavra aqui é para não apenas trazer essa manifestação de apreço, de carinho, de admiração, de reconhecimento ao trabalho que Vossa Excelência realiza, mas também manifestar a preocupação no que diz respeito a essa conjuntura que o Brasil vive, e nós, congressistas, somos responsáveis diretos pela retroalimentação de um país que muitas vezes desvia o sentido central do debate para criminalizar determinadas atividades, dentre as quais uma das mais nobres do ser humano, que é a própria política. Por essa razão, para concluir esse meu parte, é que eu estarei já na próxima semana submetendo à apreciação dos meus pares um projeto de emenda à Constituição para pôr fim à imunidade de foro, ou foro privilegiado, que foi abrigado no nosso regime constitucional mais recentemente, em 69. A história constitucional brasileira, a nossa história republicana, não protegia. E aí nós temos que ser precisos no que diz respeito ao artigo 5º da própria Carta Magna, para que nós possamos ter esse debate feito no Senado da República e posteriormente na Câmara dos Deputados, em consonância à coerência de que todos somos iguais perante a lei, para que não paire dúvidas sobre honras, para que não paire nenhum tipo de espaço para que ocorra o que está acontecendo com Vossa Excelência, que tem uma trajetória inteira e vive o paradoxo de que tem que receber a solidariedade dos seus pares, conhecendo o seu comportamento. Portanto, senador, receba não apenas o meu abraço, não apenas a minha solidariedade, mas o reconhecimento que o senhor é um dos melhores exemplos de que é possível sim se fazer política com honra e com dignidade no nosso país. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a parte ao senador João Ribeiro. Senador Demóstenes Torres, exemplo dos demais senadores, eu um pouco mais, porque conheço Vossa Excelência, sou goiano, sou da cidade de Campo Alegre de Goiás, nasci lá, ali próximo de Catalão, e conheço Vossa Excelência pessoalmente de muitos e muitos anos. Fui deputado estadual em Goiás, quando nós tocantinenses éramos goianos, quando nós do norte éramos goianos, depois dividimos, criamos o estado, mas não deixamos de ser amigos.
Eu tenho falado muito com Vossa Excelência, tenho conversado muito, até para pedir orientação jurídica. Vossa Excelência é um dos juristas mais respeitados, não só dessa casa, mas do Brasil. E conheço o senador Demóstenes Torres. O senador Ataídes, que é meu primeiro suplente, que é seu amigo também, me ligava agora há pouco perguntando que hora que você vai apartear o senador Demóstenes, para dizer que eu, com seus colegas senadores desta casa, os 81 senadores dessa casa, bem estou aí em espírito, porque o senador Demóstenes é um dos homens mais corretos que eu conheço. E eu também comungo com ele e penso da mesma forma, senador Demóstenes. É um dos homens públicos mais corretos que eu conheço. E, portanto, tenho a mais absoluta convicção de que Vossa Excelência, como disse o senador Cássio, não precisaria de nenhuma solidariedade nesse caso, que Vossa Excelência não deve, não tem acusação contra Vossa Excelência, apenas falando de gravações que fizeram, que é um absurdo, gravações para se ouvir algumas pessoas e pegam um senador na conversa, que não tem nada a ver, e a imprensa divulga e publica para deixar alguma coisa no ar, como se alguma coisa tivesse acontecido com Vossa Excelência. Então tenho a mais absoluta convicção de que o senador Demóstenes, que pediu aqui para que seja investigado, não tem com que se preocupar. E sei que a sua esposa Flávia, seus filhos, como disse aqui o senador Mário Couto, a sua família está feliz por saber do prestígio que Vossa Excelência tem, não só em Brasília, mas sobretudo com seus colegas senadores desta casa. Os 81 senadores dessa casa, apesar das divergências políticas em algumas matérias, aqui não tem situação nem oposição, todo mundo aqui está de acordo com Vossa Excelência. Portanto, o meu abraço, não vou dizer de solidariedade, porque você sabe que tem de mim em qualquer assunto, né? A admiração e respeito meu, da Cíntia, da minha família, de todos que te conhecem lá de casa. Sucesso, senador Demóstenes, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conseguir trazer tudo a limpo, aquilo que, qualquer dúvida que tiverem contra Vossa Excelência, que eu tenho certeza que não existe nada contra Vossa Excelência. Então, a minha compreensão, o meu entendimento é que Vossa Excelência é um homem limpo, um homem público, dos mais corretos que eu conheço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Benedito Leira. Nobre senador Demóstenes Torres, eu estava presidindo a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, muito preocupado. Mas não preocupado por nada, mas preocupado porque eu desejava vir ao plenário enquanto Vossa Excelência estivesse na tribuna do Senado. Quem conhece Vossa Excelência não tem absolutamente nenhuma dúvida de que esse gesto seu, um gesto grandioso, de vir à tribuna do Senado, dar uma explicação para o Brasil e particularmente para os seus pares. A minha convivência com Vossa Excelência dista de um pouco mais de 1 ano e 3 meses. Mas eu já acompanhava a sua história política, a sua trajetória, as suas manifestações, quando deputado federal na casa vizinha. O exercício da democracia é exatamente isso aí. O homem público tem que estar altamente preparado para todas e quaisquer demandas. E nós, homens públicos, eu conversava aqui há poucos instantes com o senador Aloysio, nós temos uma missão nobre, representar os estados e os povos dos nossos estados na Câmara Federal com absoluta dignidade. A sua história de vida, a sua trajetória política, as suas ações como parlamentar, muito bem dizem da sua responsabilidade e da sua competência. Por isso, nobre senador Demóstenes, queira receber do seu colega mais jovem, não jovem biologicamente, mas jovem de parlamento, não a solidariedade, porque não tem por que manifestar solidariedade, mas dizer a Vossa Excelência que o Brasil lhe conhece e particularmente Goiás lhe conhece. Por essas razões é que Vossa Excelência está recebendo a solidariedade de todos os seus pares,
pelo que o senhor representa na política nacional e pelo que o senhor faz e é aqui na casa do Congresso Nacional. Por isso, nobre senador, cumprimento Vossa Excelência e quero dizer muito obrigado ao Goiás por tê-lo mandado para cá. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Cacildo Maldani. Senador Demóstenes Torres, não podia ficar calado nesse instante sem dizer que onde eu ando no meu estado, Santa Catarina, as pessoas, como é que podia fazer para que ele viesse até aqui fazer uma palestra, para nós ouvi-lo, e não só na área em que Vossa Excelência é especialista, não só nessa área do direito, jurista, Ministério Público, a OAB em Santa Catarina, na magistratura, nos outros setores produtivos, aonde for, mas que homem é esse? De onde é que vem, Maldani, esse homem? É aí de lá, mas como? Como é que podia vir para mim para cá? Esse é o clamor, esse que a gente sente. Então tinha que dizer isso a Vossa Excelência. Santa Catarina acompanha de pé a maneira, a coragem, a hombridade, o destemor, as linhas que tem adotado aqui no Senado e neste país. Tinha que trazer essa palavra a Vossa Excelência. Muito grato. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao ilustre senador Randolfo Rodrigues. Caríssimo senador Demóstenes, Vossa Excelência sabe muito bem que um dos princípios fundantes do Estado como nós conhecemos, do pacto civilizatório que nos rege, é aquele da presunção da inocência. Todos são presumidamente inocentes até que se prove o contrário. Esse princípio, em relação a nós homens públicos, fica invertido. Para nós homens públicos, para quem exerce o mandato público, para quem exerce em especial o mandato parlamentar, no Senado, em qualquer Câmara, qualquer Assembleia Legislativa, tem que estar à disposição para ouvir as acusações que são massacradas contra nós. E até provar o contrário, a presunção aí é do culpado. Porque o tempo que rege a vida nossa é o tempo da política, não é o tempo do mundo jurídico, do pacto civilizatório, dos direitos individuais que nos regem. Então, qual a atitude de um homem público em uma situação em que pesam sobre ele acusações? Me parece que a atitude de Vossa Excelência, se dirigir à tribuna, de todo pronunciamento de Vossa Excelência, tem um aspecto que eu quero destacar. A parte que Vossa Excelência disse: eu quero ser investigado, eu estou à disposição da investigação. É assim que deve se comportar pessoas públicas. Porque aqui, é lógico que nós estabelecemos relações, em particular, eu tenho a honra de ter estabelecer relação pessoal com Vossa Excelência, com o querido senador Pedro Taques. É lógico que estabelecemos. E é lógico que, às vezes, há uma dificuldade enorme em separar a relação do munus público, do ofício para o qual fomos designados aqui para o Senado da República. Por isso, mas separando e compreendendo que é importante, que é necessário separar em virtude do munus público, em virtude de entendermos que o munus público está acima das relações pessoais aqui no nosso ofício. Porque quando estamos aqui no nosso ofício, nós temos um dever não entre nós, porque aqui não é um clube de companheiros ou uma confraria. Aqui é um espaço da representação da vontade do povo dos nossos estados e é, por desígnio constitucional, a casa do equilíbrio da federação. Então, o que se esperar de algum de nós aqui quando sobre nós pesam acusações? A atitude que Vossa Excelência tomou: vir à tribuna e dizer tudo que Vossa Excelência disse pode ser resumido numa expressão que eu ouvi de Vossa Excelência aí: quero ser investigado, estou à disposição da investigação. Me parece que essas atitudes que constituem uma república e que constituem homens republicanos. Agradeço a Vossa Excelência, senador Randolfo. Concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante. Senador Demóstenes, creio que quase tudo já foi dito,
mas eu quero frisar alguns pontos que considero fundamental. Geralmente um político, quando é acusado, a primeira coisa que faz é declarar de que isso é a armação dos seus inimigos políticos, ou que é uma conspiração da imprensa, ou que, por fim, está sendo caluniado. E Vossa Excelência, ao contrário, disse que quer ser investigado e não, em nenhum momento, se disse vítima de nenhum tipo de conspiração. Não negou que conhece a pessoa que foi mencionada. Isso demonstra que isso todos nós conhecemos, o caráter e a postura ética e moral de Vossa Excelência. Portanto, parabéns e a minha solidariedade. Muito obrigado, senador Mozarildo. Conceda a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Senador Demóstenes Torres, todos os senadores que me antecederam, senadoras, já disseram aqui do respeito que tem por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem por todos nós o reconhecimento da conduta ilibada. E Vossa Excelência, ao subir hoje à tribuna e dizer o que aqui todos nós ouvimos, que quer ser investigado, abrindo a sua vida para que possa responder perante o Supremo, que é o órgão devido para isso, a investigação que venha a ser feita. Vossa Excelência dá a comprovação de que nada teme. Eu disse a Vossa Excelência que não precisaria ter nenhuma explicação por parte de Vossa Excelência, porque o reconhecimento da sua conduta é de todos nós. O que nós vimos aqui, senadores e senadoras, não só companheiros seus de oposição, mas da situação do bloco do governo, de reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua conduta, é suficiente para que a nação brasileira o tenha como uma das reservas morais do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, senador Demóstenes Torres. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Francisco Dornelles. Senador Demóstenes Torres, eu queria reiterar a Vossa Excelência o meu maior respeito e a minha maior admiração e manifestar minha confiança ampla, geral e restrita na conduta e nos procedimentos de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço ao senador Francisco Dornelles e concedo a palavra à senadora Ana Amélia. Caro senador Demóstenes Torres, confesso que no final de semana, ao ler o noticiário sobre a divulgação das gravações de escutas telefônicas das conversas de Vossa Excelência, fiquei perplexa. Exatamente porque na política a versão importa mais que os fatos. E em seguida tive a convicção de que não esperaria de Vossa Excelência outra atitude pessoal pela formação e pela responsabilidade como líder da oposição, que hoje, ou o mais cedo possível, estaria prestando os esclarecimentos. E veio-me a curiosidade: a quem interessa calar a voz mais dura, mais contundente, às vezes até ferina, as denúncias das mazelas e da corrupção em nosso país? A quem interessa? Ademais, saber por que foi quebrado um sigilo telefônico nessas circunstâncias de ilegalidade. Quem responde por isso? E como fica a segurança do direito individual ao sigilo telefônico e aos demais? E no momento de perplexidade, eu fico mais tranquila agora com os esclarecimentos que Vossa Excelência presta a este plenário, aos seus colegas que, aqui como eu, aprenderam a admirar esta firmeza e este compromisso com a legalidade, com a responsabilidade e com o trabalho comprometido com a ética na política. Tenho a convicção de que, ao expor a disposição de se submeter a qualquer julgamento, Vossa Excelência cumpre o dever e não deixa dúvidas a respeito das suas intenções. Eu, então, como senadora que estou aqui, convivendo e vendo a atuação de cada um, que o líder da oposição não vai se calar. Muito obrigada, senador. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao ilustre senador Paulo Paim. Senador Demóstenes Torres,
convivo com Vossa Excelência há praticamente 10 anos. Nem sempre defendemos as mesmas posições, mas eu aprendi a respeitar Vossa Excelência pela transparência. Estatuto do Idoso, relato e defendo. Aprovado. Estatuto da Igualdade Racial. Temos divergência, mas vamos construir um acordo. Aprovado e é lei. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Defendo, está na Câmara dos Deputados. Cotas, aí para aí não há acordo. Aí nós vamos divergir sempre. Mas é legítimo que você defenda, vai para a comissão, quem tiver voto ganha. É essa transparência, é essa honestidade intelectual que eu aprendi a respeitar. Por isso, eu não esperava outra posição de Vossa Excelência na tribuna desse momento e por isso recebeu o apoio de todos os partidos na casa por sua posição. Cumprimento a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, e concedo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Do senador Demóstenes Torres, não é por acaso que a casa hoje verifica essa interminável sucessão de apartes ao pronunciamento de Vossa Excelência. É que todos nós aqui o conhecemos. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo há muito tempo, já quando Vossa Excelência era secretário da Segurança do Estado de Goiás e eu era ministro da Justiça. Depois acompanhei a sua trajetória política e tenho agora o privilégio de ser seu colega no Senado, na Comissão de Justiça, de receber as suas lições, os seus conselhos, a sua amizade. Então, para quem o conhece, evidentemente, não carecia nenhuma explicação de Vossa Excelência. Agora, há quem não o conheça. Por isso é que Vossa Excelência hoje foi à tribuna para dar uma explicação absolutamente cabal, para dissipar qualquer dúvida, qualquer controvérsia a respeito dos acontecimentos noticiados pela imprensa. Vossa Excelência não precisa do meu aval, mas eu queria, nesse meu aparte, considero esse meu aparte uma manifestação de solidariedade, de amizade, porque eu sei o quanto esse rumor lhe causou em matéria de sofrimento ao senhor e à sua família. Quero então que Vossa Excelência receba esse aparte como uma manifestação de solidariedade, de amizade nessa hora difícil que Vossa Excelência enfrenta com tanta galhardia. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Jorge Viana. Caro senador Demóstenes, eu sou ainda recém-chegado nessa casa. Já o conhecia por sua atuação como homem público e já o conhecia também, isso na gestão em Goiás, mas especialmente na sua luta, no seu trabalho no Ministério Público. Eu depois o conheci também como senador da República e agora tenho o privilégio da convivência, do aprendizado diário aqui, no dia a dia, no contato com Vossa Excelência. Hoje, inclusive, nós temos uma reunião sempre terça-feira do PT, e eu devo dizer que fiquei feliz de ter participado de uma reunião e ver tanta maturidade do meu partido, dos meus colegas, quando apreciávamos algo que Vossa Excelência, inclusive ontem por telefone, não fez questão de esconder nada. Olha, eu amanhã devo estar falando, e eu inclusive no contato com Vossa Excelência, eu falei, eu acho que é muito importante que possamos ouvir, porque eu sei o quanto que deve ser difícil para Vossa Excelência passar por essa situação, como bem disse o senador Aloysio, mas Vossa Excelência hoje aqui foi tranquilo, colocou como era de se esperar, separou as questões, e eu acho que uma questão central é que Vossa Excelência também não acusou ninguém. Vossa Excelência também não fez uma defesa sua, até porque não tem acusação. Vossa Excelência abriu a situação toda, explicou que tem questões pessoais envolvidas e, obviamente, tem uma pessoa muito complicada no meio disso, que independente das relações pessoais, familiares que nós temos, é uma pessoa complicada, tanto é que está detido. Mas isso não pode ser elemento para julgamento precipitado ou coisa que o valha. E mais, Vossa Excelência foi um pouco mais à frente. Se há dúvida, se essas escutas vieram só de um lado, Vossa Excelência já falou, não, eu estou interessado, já que
Foi o ano passado que ocorreu esse episódio, e se certamente tivesse algum diálogo comprometedor, Vossa Excelência, nessa hora, se tiverem agindo dentro da lei, Vossa Excelência já deveria ter algum processo aberto junto ao Supremo. Eu queria dizer que acho que todos nós, eu particularmente que estou chegando nessa casa, nesse país, nós temos uma missão que é combater a corrupção. Isso é central, fazer com que o país ganhe uma fama diferente daqui durante um período o Brasil carregou. Nós temos que ter uma atuação baseada em princípios éticos. E eu devo dizer que Vossa Excelência, onde atua, dou o exemplo do próprio Código Florestal, onde tive a colaboração importante, decidida, e Vossa Excelência não veio para facilitar para ninguém, Vossa Excelência veio para dar mais poder ao Estado brasileiro, quando apresentou emendas, aumentando o poder dos órgãos de comando e fiscalização, isso vale ressaltar. Agora, eu penso que é bom, o líder nosso certamente daqui um pouco vai falar, até porque o entendimento era esse, e eu iria partilhar o meu líder, mas como todos os colegas estão se posicionando, achei pertinente trazer aqui um gesto meu de solidariedade a Vossa Excelência e dizer que, quem sabe, nós possamos, de alguma maneira, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo preliminar ou precipitado, mas eu particularmente, eu acho que muitos dos colegas que estão aqui já fomos vítimas em algum momento de situações que nós entendemos que nos atingiram, mas que foram injustas. Existe no país um ambiente que não ajuda em nada o combate à corrupção, não ajuda em nada a fazermos uma limpeza dos malfeitos, que é de tentar nivelar todos. Isso é muito ruim para o país. Em algumas situações, um questionamento vira denúncia, a denúncia vira acusação e a acusação vira sentença. Em muitos casos, eu não tenho pendências, mesmo tendo sido prefeito e governador, mas o meu caso é um caso raro. Mas na última eleição que disputei, houve uma indústria de pessoas que deveriam guardar a lei, agindo fora da lei. Uma indústria de denúncia anônima. Com base em denúncia anônima, quebraram o sigilo de quase 50 pessoas no Acre. De quem queria? Quebrava o sigilo, encontrava alguma conversa, e aí depois dizia, não, está justificado porque tem uma denúncia anônima. Combinada com um mesmo juiz. Ou seja, atitudes reconhecidamente fora da Constituição, criminosas. E eu penso que, além da confiança em Vossa Excelência, nós devemos também, passado esse período, nós temos que refletir aqui no Senado Federal sobre como é que esses questionamentos, denúncias, julgamentos e condenações chegam rapidamente aos jornais, sem passar pela mão dos juízes, dos tribunais, mas já vão direto. E algumas figuras da República já são condenadas, junto com o questionamento. E Vossa Excelência hoje tem a confiança dessa casa, porque conquistou com o seu trabalho, com a sua postura, com suas atitudes. E eu espero que Vossa Excelência atravesse esse período, como muitos de nós já tivemos que atravessar, mas certamente Vossa Excelência vai nos ajudar a fazer com que esse país fique um pouco melhor do ponto de vista do manuseio de processos inconclusos, de acusações sem provas e especialmente de ilações. Relações pessoais, familiares, e Vossa Excelência fez questão de dizer, tem questões absolutamente pessoais, que não podem se confundir com a postura pública de Vossa Excelência. Então, minha solidariedade, e eu devo dizer que para mim é um prazer enorme poder ter um colega como Vossa Excelência nas comissões e no plenário dessa casa. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Conceda a palavra à senadora Marta Suplicy. Demóstenes, Vossa Excelência é o maior opositor nessa casa e o mais brilhante, na minha opinião. E às vezes o mais difícil de lidar também, né, quando estamos conduzindo os trabalhos aqui.
Na Comissão de Justiça, com quem compartilho a presença, muitas vezes na cadeira ao lado, também é, eu diria, o mais atuante, certamente o mais prestigiado na comissão, pela competência, pela firmeza, pela clareza de posições. Discordamos ferozmente, frequentemente, mas tem por Vossa Excelência grande respeito. Quero dizer, a atitude de ter vindo, se colocado, levou toda essa casa, pela sua trajetória pública e também pela postura com que está lidando com essas insinuações, a ter uma postura uníssona, que é muito raro numa situação dessas, de situação e oposição. E, para Vossa Excelência, deve ter sido alguma coisa no meio de algo tão pesado, muito agradável perceber o respeito que seus companheiros e companheiras dessa casa têm por Vossa Excelência e a presunção de inocência, o gesto que todos lhe fizeram. Então, quero dizer que isso foi muito importante no dia de hoje, isso que observamos aqui. E, ao mesmo tempo, a seriedade do que aconteceu. Não vou repetir o que os me antecederam colocaram, a seriedade de acusações desse tipo, vazamentos, insinuações, que causam num cidadão, e no caso um senador brilhante de oposição, uma situação absolutamente constrangedora, que me sinto feliz de hoje essa casa ter se solidarizado nesse processo. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy. Conceda a palavra à senadora Cátia Abreu. Obrigada, senador. Eu gostaria de fazer coro com os colegas que aqui ouvi neste momento. Demóstenes Torres, do estado de Goiás, meu conterrâneo. Nós temos uma convivência aqui maravilhosa durante todo esse período, fomos do mesmo partido. Aprendi a conhecê-lo, a sua competência, a sua determinação, o quanto é estudioso, é aplicado nas matérias do Senado para orgulhar o seu estado e o seu partido. E eu tenho certeza absoluta, a convicção de que tudo isso não vai passar de um grande dissabor e que você vai provar a sua inocência, como já está fazendo neste momento. Com muita dignidade, sobe à tribuna, pede o apoio dos colegas, fala a sua versão, trabalhando com transparência, como sempre fez aqui no Senado Federal. Quero dizer ao senador Demóstenes e amigo Demóstenes que conte com a minha solidariedade, que estamos juntos e torcendo sempre para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu, e concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz. Estimado senador Demóstenes Torres, eu vou lembrar o padre Antônio Vieira, um dos maiores teóricos da Igreja Católica, quando em seu testemunho afirmava e afirmou que as pessoas que falam com palavras falam ao vento e as pessoas que falam com obras tocam ao coração. A obra de Vossa Excelência como promotor, como secretário de Estado de Segurança Pública, o combate destemido que fez ao crime organizado no estado do Goiás, a trajetória de Sua Excelência aqui no Senado da República, que já me fazia seu admirador ainda à distância, quando lá do meu estado admirava a forma destemida, com o coração aberto, de peito aberto, em que Vossa Excelência sempre exerceu as suas convicções. De modo a esse o reconhecimento que os seus colegas trazem hoje aqui no Senado, de força, de fé e de possibilidade de continuarmos com muita energia superando as nossas dificuldades. Vossa Excelência está colhendo aqui no Senado aquilo que plantou, não apenas ao longo da sua trajetória aqui no Senado, mas ao longo da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Receba a minha solidariedade. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao ilustre senador Armando Monteiro. Meu caro senador Demóstenes Torres, eu quero dar um testemunho do apreço que tem a Vossa Excelência, da admiração que tenho pelo conhecimento e que a proximidade aí do convívio me permitiram ter, sendo testemunha da sua atuação, do zelo que Vossa Excelência dedica ao desempenho do seu mandato, a forma séria, e por tudo isso
me faz constatar, senador Demóstenes, já lhe conhecendo antes de assumir aqui o meu mandato, que Vossa Excelência é uma daquelas figuras que tem mais ou menos o tamanho da legenda. Há homens públicos que são bem menores do que a legenda. Quando a gente se aproxima, verifica que eles são menores. No caso de Vossa Excelência tem o tamanho da legenda, da marca da sua trajetória. Receba, portanto, o testemunho do meu apreço e a manifestação da minha confiança. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao ilustre senador Antônio Russo. Professor Demóstenes, eu queria agradecer o aprendizado que o senhor nos ensina nesse momento. Afinal de contas, há pouco tempo na casa, o senhor me falava dos bônus e os ônus de ser político. E o senhor, com muita altivez, paga um preço bastante pesado. E com altivez, com ensinamento, o senhor dá um exemplo do que é a classe política, o quanto paga, qual o preço que paga injustamente às vezes. E o senhor nos ensina, eu acredito que o senhor ensinou muita gente, e eu, como aluno do senhor, quero agradecer pelo aprendizado das suas palavras. Parabéns. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Zé Agripino Maia. Senador Demóstenes, o plenário registra 72 presenças. Dos 81 senadores, 72 estão presentes. 90% do plenário está presente. Esse plenário costuma ser muito sábio. Quantos embates nós já tivemos aqui em torno de assuntos da maior importância, em que a matéria entrava de uma forma e saía de uma outra, sempre melhorada, sempre. É um plenário composto por ex-presidente da República, por ex-ministros, ex-governadores, figuras interessantes do país, e que tem a capacidade política de discernir. E esse plenário, Vossa Excelência não sabe. Não sabia o que Vossa Excelência ia dizer no seu discurso escrito, mas os líderes haviam, num canto do plenário, haviam feito o entendimento de não apartear Vossa Excelência. Era um entendimento prévio, pluripartidário, independente de governo e oposição. Não apartear porque não conhecia o teor do pronunciamento de Vossa Excelência. Então, a cautela recomendava que as pessoas não se dispusessem a fazer qualquer tipo de aparte. Para surpresa do plenário, quando Vossa Excelência ia descer da tribuna, o senador Suplicy pediu a parte. O senador Suplicy é uma figura queridíssima do plenário, é um homem com defeitos e com virtudes, agora é um homem que tem um traço característico. Ele não tem papa na língua e não livra a pele de ninguém. Ninguém. E ele fez a primeira manifestação, que o plenário ouviu. E em seguida, falaram, acho que todos do plenário, todos os partidos políticos se manifestaram. E a conclusão que aqui eu chego, eu como presidente do partido de Vossa Excelência, como seu amigo, é que o discurso de Vossa Excelência e os apartes do plenário reduziram a questão ou a acusação de que Vossa Excelência é alvo, a sua real dimensão. Vossa Excelência é acusado de ter feito 198, creio, ligações telefônicas para uma pessoa, sua amiga, reconhecidamente sua amiga, que lhe deu um presente de casamento valioso e que está preso. Qual é o seu crime? Vossa Excelência desafia, ao final fala claramente que quer que o Supremo lhe investigue. É ter feito as ligações, ter recebido o presente? Eu me casei e recebi presentes, todos.
que está o crime? Não, é porque Vossa Excelência é o senador Demóstenes Torres. Então, como é a figura emblemática de um homem que não convive com a ética, então potencializa-se, magnifica-se o fato e lhe traz à tribuna. Mas este plenário sabe como é, pela voz dos seus líderes, dos seus integrantes, reduziu o fato à sua real dimensão. O fato é que ocupou alguns espaços da imprensa. Vossa Excelência não cometeu nenhuma afronta à ética. Vossa Excelência não cometeu nenhuma afronta à ética. Vossa Excelência não está denunciado nem a Procuradoria-Geral da República, porque não há fato que o justifique, nem ao Supremo Tribunal Federal, porque não há fato que o justifique. Vossa Excelência deu telefonemas e aqui trouxe a sua palavra de esclarecimento aos seus pares que reconheceram a lisura do seu comportamento e lhe passaram um atestado de reconhecimento de probidade. Atestado de reconhecimento de probidade. E mais, de que Vossa Excelência não cometeu nenhum pecado mortal. Eu quero, portanto, manifestar com essa minha opinião o apreço que lhe tenho no plano pessoal e o respeito que lhe tenho no plano político. E dizer que o nosso partido continua a se orgulhar do líder Demóstenes Torres. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a parte ao senador Ivo Casson. Obrigado, senador Demóstenes. Eu quero aqui ser solidário a Vossa Excelência e dizer mais para o senhor. Eu tenho uma frase que eu sempre dizia e continuo dizendo, especialmente quando fui governador do estado de Rondônia, que cada cidadão responde pelo seu CPF. Então, portanto, tenho certeza absoluta que o senhor ocupou nesta tarde essa tribuna e mais uma vez para deixar à disposição da imprensa, da sociedade dessa casa, para que se possa, ao mesmo tempo, separar o joio do trigo. Então, portanto, não é uma ligação, um telefone para um compadre, para uma comadre, para um amigo, para um primo, para um parente, ou dentro de uma família, de repente, tem alguém que dentro da família, infelizmente, por meio da caminhada, foi para um caminho torto, o restante da família não pode se sacrificar. Então, portanto, sou solidário ao senhor e cada um responde pelo seu CPF e não é uma ligação só de amizade que vai atrapalhar o trabalho que a Vossa Excelência tem aqui nessa casa e para o Brasil. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a todas as senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.